Então, vamos iniciar agora mais uma atividade do ciclo de palestras Diferenças e Conflitos nas Redes Sociais, como parte do projeto de extensão Conectividades, Diálogos e Debates sobre Cultura e Mídias Digitais. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando de Figueiredo Balieiro, sou professor do departamento e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da UFSM, membro do Núcleo de Estudos em Emoções e Realidades Digitais, o NERD, e este evento está sendo organizado por mim e pelos discentes do PPG de Ciências Sociais, Rafaela Oliveira, Otávio Chagas e Daniel Stack, que são estudantes do doutorado e do mestrado, meus orientandos aqui no PPG. O projeto Conectividades tem como objetivo promover diálogos e debates sobre cultura e mídias digitais na sociedade contemporânea, e a quem interessar pode nos encontrar também no Facebook e no YouTube, onde nossas atividades são divulgadas e publicadas. Nosso intuito é promover discussões voltadas à questão da mediação das tecnologias digitais na vida social contemporânea, articulando reflexões da sociologia digital e áreas afins. E esse projeto está associado ao meu projeto de pesquisa, Guarda-Chuva, chamado Diferenças, Mídias e Sociedade, Gênero e Sexualidade na Era Digital. Então, o ciclo de palestras, Diferenças e Conflitos nas redes sociais, ele foi dividido em 3 palestras, né? A primeira palestra foi realizada na quinta-feira passada, com o professor Dr. Richard Miskowski da Unifesp. Hoje, dia 1º de outubro, contamos com a contribuição do professor Dr. Túlio Rossi, da Universidade Federal Fluminense. E na quinta-feira que vem, dia 8 de outubro, a professora Carla Bernava, da UEM, encerrará o ciclo ministrando a última palestra. Então, hoje teremos o professor Dr. Túlio Rossi, que ministrará a palestra Uso de Recursos de Vídeo e Interações Cotidianas no Contexto da Pandemia. Então, ao final da palestra, como foi na anterior, nós passaremos o formulário para presença. Então, todos e todas devem preencher esse formulário. Os certificados ficarão prontos ao final do ciclo. Tá? Nós enviaremos um e-mail a vocês ao final do ciclo, quando os certificados estiverem prontos, indicando o caminho, né, para baixar o certificado. Sem mais delongas, apresento o nosso convidado de hoje, doutor em Sociologia pela USP e mestre em Sociologia pela UFMG. Túlio foi professor da Universidade Federal do Maranhão e é professor de Sociologia e de Metodologia de Pesquisa na Universidade Federal Fluminense, em campus dos Goytacazes. Autor dos livros Uma Sociologia do Amor Romântico no Cinema, Hollywood, anos 1990-2000, e Feminilidades em Mídias Digitais, um estudo em Sociologia das Imagens. Suas principais áreas de estudo são Sociologia das Imagens, Sociologia da Cultura, Gênero e Sexualidade, Sociologia das Emoções e, mais recentemente, Sociologia Digital. Então, passo a palavra para o professor Túlio. Muito obrigado pelo aceite e é um prazer recebê-lo por aqui. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, né, agradecer ao Fernando, né, por esse convite. Eu acho que já tem aí bem uns 7 anos, né, como a gente estava falando, que a gente tem uns encontros que eu acho que são muito, né, proveitosos, né, são muito frutíferos. Eu acho que nossos interesses de pesquisa se cruzam constantemente, então eu acho que é sempre, né, uma troca muito válida, muito agradável, né, poder, né, participar, poder trocar ideias, né, com Fernando, e agora poder aqui apresentar para vocês algumas ideias que eu tenho tido ultimamente. Bem, sem mais delongas, né, eu vou entrar diretamente no tema dessa apresentação. Primeiro de tudo, eu gostaria de informar que essa apresentação ela não está, né, atrelada a nenhuma pesquisa que eu venho realizando no momento, né? Ela não é fruto de uma pesquisa, então, né, por isso eu devo me desculpar por um aspecto um tanto quanto especulativo, né, que a minha fala pode, né, dar a entender, mas a minha fala aqui, ela trata principalmente
de algumas inquietações, né, inquietações dentro, né, de uma perspectiva assim, sociológica, em relação aos diversos impactos, né, da pandemia e das medidas de combate à pandemia, né, este ano de 2020, e, bem, entre as várias indagações, né, que eu tenho comigo mesmo, né, desde impacto na economia, né, mudanças em relações sociais, mudanças políticas, né, eu particularmente fico muito, como eu posso dizer, intrigado, né, curioso com como que esse contexto, né, tem afetado, né, diferentemente o cotidiano das pessoas, né, e mais especificamente tem me chamado a atenção, né, nesse contexto, as relações que se estabelecem, ou que são estimuladas com o uso de mídias digitais, né, e com o uso de recursos de mídias digitais, como, né, telefones inteligentes, como computadores que têm acesso à rede sem fio, né, em resumo, né, como que o uso, né, desses recursos de internet se torna, né, um uso mais constante, né, mais presente no cotidiano. Então, partindo de uma perspectiva de inspirações na fenomenologia, no sentido de tentar olhar para a construção social da realidade a partir da vida cotidiana e das interações cotidianas, que eu vou lançar aqui principalmente alguns questionamentos sobre o tipo de relação que a gente está construindo, não apenas entre as pessoas, né, o tipo de interação que a gente acaba, né, precisando estabelecer, mediado pelas novas tecnologias, né, mas também as nossas relações, principalmente com essas tecnologias. Então, mais do que abordar as implicações técnicas do estímulo ao uso dessas tecnologias neste atual contexto, o meu interesse vai na direção dos discursos valorativos. Quando eu falo discursos valorativos aqui, não raramente eu estou falando de discursos moralizantes em torno das tecnologias. E, para mim, há um ponto de inflexão que a pandemia, que o contexto da pandemia traz, é que, né, ele acaba conferindo a essas novas tecnologias de comunicação, né, um caráter mais explícito de necessidade. O que eu quero dizer com caráter explícito de necessidade aqui? Né? A questão do uso do celular, do uso de uma chamada de vídeo, do computador, né, ela passa a ser exigida para que várias pessoas mantenham o seu trabalho. Isso muda as relações de trabalho, muda a própria dinâmica cotidiana do trabalho. Em muitos casos de pessoas que se encontram em grupo de risco, né, isso também muda a forma como elas têm de interagir, muitas vezes se reunir com parentes, com amigos, né, pessoas que precisam, né, mais do que outras, ficar isoladas. Então, né, eu acredito que já há uma mudança aqui que deve chamar a nossa atenção, do ponto de vista sociológico, de, em muitos aspectos, algumas interações se tornarem obrigatoriamente através desses recursos, inclusive para pessoas e principalmente para grupos etários que não utilizavam esses recursos dessa maneira usualmente. Então, o primeiro passo para essa reflexão que eu compartilho está numa abordagem das tecnologias de informação e comunicação que, seguindo o exemplo do que o Raymond Williams faz, né, em relação à televisão, leva em conta os aspectos culturais dessas tecnologias e como elas participam da vida social, né, numa relação aí que eu considero uma relação que chega a ser dialética, né, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela afeta a vida social afeta o uso da tecnologia, altera esse uso, então, assim, como uma relação que acaba sendo dialética e, de certa maneira, complementar. De tal modo, essas tecnologias, elas não são tratadas aqui por mim apenas da perspectiva da instrumentalidade
ou das funcionalidades técnicas delas. Ou seja, eu não estou interessado simplesmente em falar da capacidade que o celular X ou Y tem de fazer uma melhor projeção de imagem, né, a capacidade de processar dados mais rapidamente. Eu não entro nessas questões. Né. Inclusive, né, eu não entro nessas questões das funcionalidades técnicas, porque muitas vezes, né, os usuários, né, desses recursos não exploram tanto essas funcionalidades técnicas, né? Muitas vezes o potencial dos nossos aparelhos não é explorado por uma simples questão de interesse, né? O aparelho ali não está necessariamente apenas cumprindo uma função no sentido estritamente utilitário, né? Ele tem, né, usos que não são necessariamente, entre aspas, utilitários, né? Desde jogos, assistir filmes, né, divulgar bobagem em grupo de WhatsApp, enfim. Né? Então, quando eu falo de reconhecer um aspecto cultural, e aqui eu penso intrínseco a qualquer tecnologia de amplo acesso e utilização na vida cotidiana, né, eu acho que isso implica reconhecer que, primeiramente, além da instrumentalidade, essas tecnologias elas se tornam objetos de significação, com potencial de indicar elementos como pertencimento a uma classe ou a um grupo, ou detenção de determinado capital cultural, dependendo do tipo de relação que você constrói com essa tecnologia. E outro ponto, né, que eu acho que é importante reconhecer é que essas tecnologias, elas se tornam objetos de juízo de valor, que, por extensão, acabam servindo de referência para juízos de valor sobre os seus usuários, né, sendo, por sua vez, utilizados para distinguir qualitativamente grupos dentro da sociedade. O melhor exemplo que eu consigo pensar para isso aqui né, sem nem falar das mídias digitais ainda, é aquela coisa bastante comum de associar a televisão a uma baixa cultura, né, a alienação, a falar que a programação de televisão, de maneira geral, é de mau gosto, sensacionalista. E nisso também, né, a gente percebe, né, comparações valorativas entre a grade de programação da TV aberta e a grade de programação de TV por assinatura. Então, aqui a gente percebe que há aí também um caráter de, né, atribuir juízos de valor, tanto à mídia em questão, quanto às pessoas que usam a mídia e da maneira que elas usam a mídia. Então, isso aí já é interessante para a gente pensar, né, em termos de como as pessoas não têm uma relação simplesmente instrumental com essas mídias, né? Elas, né, fazem juízos de valores em relação a essas mídias. Então, eu acredito que muitas das tecnologias que se tornam parte da vida cotidiana, né, sejam revestidas de diferentes juízos de valores. Né? E esses juízos de valores, eles são comumente associados a estilos de vida. Isso aí se estende a, por exemplo, automóveis. Se você compra um automóvel que é supostamente mais ecológico ou menos ecológico, ao tipo de utensílio doméstico que você tem na sua casa, se você tem, né, algum utensílio que gasta mais ou menos energia, se você, né, prefere fazer a sua faxina manualmente, ou se você prefere comprar um robô que vai aspirar o chão automaticamente. Tudo isso aí, além do aspecto funcional que pode apresentar, está carregado de juízos de valor e está carregado de, né, formas de identificação de grupos, né, identificação, às vezes, até de gosto individual, né, de personalidade, né, como, por exemplo, a pessoa se identifica como uma pessoa que é prática e eficiente, então ela acha que é melhor ter um aspirador de pó robô do que varrer a própria casa. Então, assim, mesmo o uso desses recursos tecnológicos mais funcionais, eles carregam ali um sentido de significação na nossa sociedade, né? Carregam um sentido de identificação, inclusive. Né?
além de incontáveis obras de ficção na literatura, no cinema e na televisão, que projetam futuros distópicos em razão do domínio das tecnologias, é muito comum, né, no campo dos estilos de vida, discursos que criticam o uso das tecnologias. Então, assim, a gente tem, né, uma ampla variedade de obras de ficção que vão, de alguma maneira, falar, né, entre aspas, contra as tecnologias, né, desde futuros distópicos a simplesmente, né, defender, às vezes, ideais, né, de uma vida mais simples, de uma vida com menos interferência de recursos tecnológicos, né, a gente percebe que também, né, ocorrem o quê? Ocorrem discursos críticos às pessoas que utilizam essas tecnologias, né, e, né, acabam acontecendo discursos críticos em relação ao suposto caráter das pessoas pela relação que elas desenvolvem com a tecnologia. Às vezes, é muito comum a gente ver em diferentes filmes, em blogs, né, a ideia de que as pessoas, a geração atual, estaria supostamente mais alienada do mundo, porque fica o tempo todo olhando só para a tela do celular, né? Então, assim, você percebe que criam-se julgamentos de caráter a partir das relações com a tecnologia. E é curioso, né, que muitas vezes, né, a gente vê isso muito na ficção hoje em dia, né, parece que às vezes há uma nostalgia, né, de alguma época supostamente com menos mediação tecnológica, né, há um discurso do tipo, bom era a infância nos anos 80, que a gente saía para brincar, fazia isso, fazia aquilo, e quando a gente vai perceber, né, esses discursos, eles não têm muito cabimento, né, se a gente pensa na década de 80, por exemplo, né, década de 80 foi marcada principalmente pela massificação do acesso à televisão e também pela presença dos videogames. Já na década de 80, você tinha um monte de texto de matéria de jornal que ia falar justamente dos males da televisão para as crianças, dos males dos videogames para as crianças. Então, assim, é muito curioso que a gente vê, né, hoje algumas pessoas falando com nostalgia dessa época, e naquela época tem discursos muito semelhantes a discursos que a gente ouve hoje, né, só que referentes a outros objetos, né, referentes, no caso, à televisão e aos videogames, principalmente. Bem, a inquietação que tem acompanhado na maior parte da pandemia, para mim, diz respeito ao que eu considero uma dupla ironia. O primeiro elemento irônico que eu percebo diz respeito a um discurso que eu vejo justamente nas redes sociais, com uma certa frequência, ou melhor, eu via, desde a pandemia eu não estou vendo mais, né, o que é curioso, que é, né, um discurso que aparece em forma de chat, de meme, às vezes até de curta-metragem, né, onde há muito uma crítica de uma suposta dependência dos indivíduos, né, de seus telefones celulares, de uma suposta alienação da realidade à volta, né, com eles muito voltados, viciados para as redes sociais, procurando o tempo todo a conexão com a internet, procurando sinal de Wi-Fi em qualquer lugar. Então, assim, eu percebia muito nas redes um discurso de como se houvesse um isolamento social massivo, não no sentido do isolamento social da pandemia, mas um isolamento como se ele fosse um isolamento voluntário. As pessoas, em massa, se isolavam olhando para as telas de seus celulares, né? E, com isso, elas perderiam, supostamente, o contato com o mundo exterior, né? E, para mim, um dos melhores exemplos dessa ironia, né, considerando o contexto da pandemia, é uma fotografia que eu não sei se vocês já viram, já vi várias vezes, né, na minha timeline, em Instagram, em Facebook, que parece ser a placa de um café, né, uma placa, né, como se fosse um quadro negro, escrita em giz a seguinte mensagem: não temos Wi-Fi.
conversem entre si. Bem, eu realmente não sei como que isso se torna possível no contexto da pandemia, né? Outro elemento irônico, né, que aí eu já acho que é uma ironia mais do destino, está, né, justamente nas condições de isolamento social físico impostas pela pandemia, né? Essas condições, elas acabam suprimindo um sem número de tipos de interações sociais presenciais, sendo que muitas dessas interações acabam sendo, entre aspas, substituídas, né, por reuniões virtuais ou por chamadas de vídeo. De modo que o mesmo objeto que a gente via até recentemente em muitas falas era considerado um pivô de isolamento social massivo e voluntário, ele é, né, em pouco tempo, transformado no principal recurso para suavizar o isolamento social imposto pela pandemia, sendo que o uso dele é estimulado até como recurso para a preservação da saúde mental, né, tendo em vista, né, toda a importância de procurar manutenção de redes de afeto, de contato, de laços sociais, né, e também como um instrumento para manutenção de laços afetivos. Eu percebo que há uma mudança significativa no contexto da pandemia em relação às perspectivas moralizantes sobre mídias digitais que eu apontei acima. Como eu mencionei, né, os juízos de valor, eles não se limitam às tecnologias ou mesmo às empresas que supostamente produzem e controlam essas tecnologias, né? Pela relação com a tecnologia, pela relação das pessoas com a tecnologia, são criados juízos de valor sobre essas pessoas, sobre os usuários dessa tecnologia e sobre seus estilos de vida. Nesse sentido, né, a gente vê muito o uso da palavra vício, né, fala-se muito em problemas com o vício em tecnologia e redes sociais, né. Há um debate público amplo, né, sobre, né, o problema de, supostamente, jovens estarem viciados, né, nessas tecnologias. Inclusive, esse é um dos pontos que é trabalhado nesse documentário recente da Netflix, né, o Dilema das Redes, né. Aliás, quem quiser, eu acho que é interessante assistir, embora filmicamente eu não acho que seja um bom filme, eu acho que é interessante ter contato com o que ele apresenta, né, com a discussão que ele apresenta. Mas, além das críticas às empresas, né, tais como o Google e o Facebook, que a gente pode ver no documentário, o vício em tecnologias e em redes sociais, assim como outros vícios, sejam eles lícitos ou ilícitos, é frequentemente tratado como um tema de responsabilização estritamente individual e, na maior parte das vezes, né, ele é associado a um juízo de valor negativo. Então, você vê, por exemplo, as pessoas falarem, né, em relação a vícios, né, não importa qual vício, sobre falta de autocontrole, sobre fraqueza, sobre irresponsabilidade, sobre falta de força de vontade, né? Então, só de você usar a palavra vício, né, vários adjetivos aí nessa linha já se fazem implícitos nessa palavra, né, quando você atribui um vício a alguém, né? E, né, deve-se destacar, na maioria dos casos, o vício ele é percebido no senso comum como resultado de uma escolha individual, né? Como se você, né, a pessoa ali, a quem é atribuído o vício, em algum momento, ela escolheu fazer o uso daquilo, né, seja a bebida, seja a rede social, seja um psicotrópico, né, tudo aí é colocado numa chave de escolha e, portanto, enquanto escolha, né, de uma responsabilização estritamente individual e que é tipicamente muito associada a um juízo de caráter, a uma avaliação de caráter da pessoa supostamente viciada. Então, não raramente, o vício em tecnologias também é tratado como uma escolha individual, né, podendo, em tese, né, nessa visão, ser igualmente revertido por outras escolhas individuais, né? Ou seja, se a pessoa escolheu começar a utilizar
as redes sociais e acabou se viciando, ela pode simplesmente escolher, né, abandonar esse vício. Então, há muito esse discurso aí, muito forte, quando se fala em termos de vício, associado à escolha e à força de vontade. E aí, para mim, a grande mudança é a seguinte: quando o uso dessas tecnologias na pandemia se torna mandatório, aí você já não consegue tratar muito bem essa questão como vício, porque pessoas que, por razões diversas, não escolheram utilizar ou depender dessas tecnologias em sua vida cotidiana, e aqui eu destaco, né, pessoas em grupo de risco em função da idade, que são, né, levadas a usar as chamadas de vídeo para conseguir manter contato com amigos e parentes. Essas pessoas, elas são impelidas a se adaptar a essas tecnologias e a se transformar, a transformar essas tecnologias em seu principal canal de interação. Então, essa mudança chama atenção para um outro aspecto que é raramente levado em conta nos discursos cotidianos sobre as tecnologias digitais. No lado da crítica, é comum que esses discursos sugerirem que as interações eletronicamente mediadas estão tomando o lugar de interações face a face, que geralmente são tratadas, né, coloco entre aspas, como interações reais. Né? Então, aparece muito, né, esse juízo de valor que contrapõe, né, virtual e real, né, que avalia, que se relaciona às tecnologias como algo menos real, menos legítimo em comparação a uma experiência presencial, né? E, bem, embora na prática se observe que não há propriamente uma substituição, né, se a gente pensa fora do contexto da pandemia, inclusive, né, o uso desses objetos, o uso desses dispositivos de comunicação, ele, né, é um tipo de uso complementar. As pessoas, elas não param de se encontrar porque estão usando o WhatsApp. Elas se encontram e elas utilizam o WhatsApp, por exemplo. Elas têm ali um outro domínio de interação, né, que tem ali, às vezes, seus próprios códigos, né, a sua própria linguagem, às vezes o uso dos emojis, por exemplo, né, mas aquilo ali faz parte de uma, entre outras formas de interação possíveis, que muitas vezes são mantidas com pessoas que a gente já tem, né, um contato cotidiano em interações, né, face a face. Então, assim, né, embora se fale, né, muitas vezes que as pessoas estão deixando de prestar atenção nas outras, se relacionarem, interagir, a gente percebe, né, não raramente, que as pessoas estão usando as tecnologias para interagir com quem elas já interagem presencialmente. Né? Então, é interessante a gente observar também que boa parte dos recursos que a gente está vendo serem utilizados agora, né, principalmente os recursos de chamada de vídeo, os recursos de imagem, já eram recursos disponíveis. Né? A gente já podia, né, usar, já tinha aplicativos, telefones celulares, conexão de internet com capacidade e qualidade suficiente para ter, né, interações, né, através de vídeo, né, interações ao vivo através de vídeo. É um recurso que já estava disponível, algumas pessoas usavam, outras não, né, enfim, não é um recurso que eu vi, né, pelo menos, né, não tive a oportunidade de ver ninguém usando esses recursos exatamente como uma espécie de substituição ou para evitar um encontro com outra pessoa. Né? Pelo menos eu não tenho a percepção de que havia esse uso. Agora, com a pandemia, né, esse sentido de substituir uma interação que seria normalmente presencial, ele aparece, né, seja no trabalho, seja em comemorações, né. No começo da pandemia eu via muita gente falando de comemorar o aniversário através de uma reunião, ou no Google Meet, ou no
ou no Zoom. Eu ouvi falar de muitos desses encontros, né? E aqui, né, nesse caso, os recursos de vídeo dos celulares e dos computadores acabam não apenas ganhando mais importância, como eles também trazem algumas preocupações relativas à interação, inclusive, né, no sentido mais técnico, que geralmente elas não trariam, né? Ou seja, as pessoas, quando elas vão interagir, né, de frente para as câmeras, elas começam a prestar atenção em aspectos da interação delas que elas não precisam prestar atenção normalmente no contexto presencial. Quando eu falo das interações face a face, das interações presenciais, eu penso principalmente, né, na obra do Goffman, que eu acredito que a maioria de vocês conheça, né, a representação do eu na vida cotidiana. E, bem, citando a obra do Goffman, né, ele usa o termo representação, né, que foi a tradução que fizeram do termo presentation. Ele usa o termo representação para se referir a, abre aspas, toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Fecha aspas. Toda análise do Goffman é explicitamente referida a interações face a face, né? E nisso, o autor ele presta atenção a elementos expressivos, né, que nem sempre são intencionais ou são calculados, como, por exemplo, as expressões faciais, alguns movimentos involuntários do corpo, variações no tom de voz, às vezes, inclusive, o sotaque, né? Todos esses elementos, eles podem contribuir, né, porque ele vai tratar ali de definição de situação, né, pegando a inspiração ali dos interacionistas simbólicos. Além disso, né, na perspectiva do Goffman, também são levados em conta elementos do cenário onde a interação ocorre, como referência para definir a situação. Então, como exemplo, a interação entre professor e aluno. A interação entre professor e aluno dentro da sala de aula, geralmente ela vai ter um desenvolvimento totalmente diverso se o professor encontra com o aluno fora do horário de aula no supermercado. Ainda que tenha alguns aspectos ali sinalizados, alguma questão talvez de deferência, de uma hierarquia, né? O tipo de interação que se dá em um ambiente e em outro é totalmente diverso, né? E um dos elementos que é fundamental para, como eu posso dizer, localizar essa interação é justamente o ambiente onde ela ocorre e, às vezes, a finalidade ou o papel que aquele ambiente cumpre, né? Que é totalmente diferente um supermercado de uma sala de aula. Outro aspecto importante dessas interações, né, das interações presenciais, é que elas têm um caráter de fluidez no sentido de que, constantemente, os participantes, eles se ajustam e reagem às indicações de seus interlocutores. Isso, eventualmente, pode, inclusive, mudar o curso da interação. Ou seja, há um aspecto ali que pode ser mais ou menos já pré-estabelecido em termos de relações hierárquicas, relações entre papéis, mas há constantemente ali um ajuste da interação, né, na observação dos sinais do outro, na observação do ambiente, e isso pode, muitas vezes, mudar totalmente o curso da interação. Então, além de observar a fala, o corpo e a face dos interlocutores, a gente, na interação presencial, também observa o ambiente à volta. Então, esse aspecto que eu chamo de imediato da interação, né, ele raramente é percebido com clareza, de maneira completa, durante a interação, né, durante o curso da interação. E ele se torna percebido, não raramente, depois, quando a pessoa pensa naquela interação e reflete sobre ela, né, quando ela reflete, né, distanciadamente
sobre aquele encontro e pensa, né, nossa, o que eu falei, o que será que aquela pessoa pensou, aquela pessoa fez uma cara assim, assado naquele momento, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que há um aspecto aí imediato da interação, né, que não é exatamente consciente, né? Ele não é totalmente inconsciente, mas ele também não é algo ali necessariamente calculado, planejado, é algo que a gente só consegue muitas vezes se dar conta depois que olha reflexivamente para essa interação, né? Então, esses ajustes que eu estou falando que acontecem durante a interação, eles incluem ajustes que são muitas vezes imperceptíveis no olhar, na modulação da voz, inclusive no posicionamento corporal. Esses ajustes, né, nem sempre eles são intencionais, eles acabam servindo como sinais para o nosso interlocutor, né, naquela interação, podem servir como sinais de como a gente reage à performance dele, ou ainda como sinais de como a gente gostaria que ele reagisse, ou que ele nos percebesse durante aquela interação. As medidas de isolamento social adotadas na pandemia, né, tem se promovido o uso de recursos de chamada e reuniões de vídeo, com aplicativos como o Google Meet e o Zoom. Esse uso é estimulado tanto para relações de trabalho, como para reuniões, como para aulas, né? Tem muitos professores aqui, né? Eu imagino que eles estejam passando por isso, né? É usado, inclusive, para atendimento psicológico, até para algumas formas de atendimento médico, mas também é usado para encontrar com amigos, né? Para comemorações, para reunir com familiares. Então, aí você tem usos em diversos campos diferentes, né? O uso desses recursos aqui, forçosamente, ele está sendo colocado como substituto a interações presenciais. Ele está sendo colocado como a única opção viável, em muitos casos, para uma interação que geralmente seria presencial. Contudo, essa forma de interação apresenta diferenças consideráveis, não apenas em relação às interações presenciais, face a face, como também as interações eletronicamente mediadas através de aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Bem, mais do que pontuar aqui uma série de diferenças óbvias, né, eu gostaria de destacar aquelas que se relacionam ao domínio e ao controle dos recursos expressivos pelos participantes da interação e, consequentemente, a definição da situação. Nesse sentido, né, vale salientar que uma diferenciação valorativa relacionada à possibilidade de visualização imediata do interlocutor na tela, durante a interação, como algo que poderia, de alguma maneira, denotar presença, no sentido mais temporal do termo, né, presença no sentido de presente, e proximidade se comparada ao uso de mensagens de texto e áudio, muito comuns no WhatsApp, que podem ser visualizadas ou ouvidas e respondidas a qualquer momento, ou seja, que não constitui uma interação ao vivo. A interação via chamadas de vídeo traz questões para o controle do repertório expressivo dos participantes, que, em menor ou maior medida, demandam um domínio técnico dos recursos de audiovisual. Além da qualidade e limpeza da câmera, são colocadas questões como a iluminação do ambiente, a posição do dispositivo, o ângulo do enquadramento, a composição do plano de fundo e a preocupação com o movimento dentro do enquadramento definido. Essas questões, além de não serem colocadas dessa maneira nas interações face a face, especialmente porque o nosso olhar se ajusta automaticamente à iluminação do ambiente e ao movimento do objeto de nossa atenção, passam a ser levadas em conta, em maior ou menor escala, no modo como nos apresentamos diante das câmeras para nossos interlocutores, de formas que nós não nos preocuparíamos normalmente. O posicionamento do dispositivo e o consequente enquadramento tornam-se especialmente relevantes pelos efeitos visuais que eles podem produzir, distorcendo a imagem que buscamos
transmitir. Né? Igual, né, muitas vezes a gente vê pessoas que estão numa videochamada, mas o dispositivo fica numa posição, né, muito abaixo da cabeça dela, que acaba deixando ela com a aparência de um queixo maior ou de uma papada que às vezes ela não tem. Né? E esse é o tipo de coisa que numa interação, né, presencial a gente não veria, né? A gente não veria essa distorção da imagem da pessoa, justamente porque o nosso olhar se ajustaria ao ver a pessoa. Né? Em adição, né, outra coisa que eu acho que é bem interessante, diferente de uma interação face a face, é comum nas chamadas de vídeo e videoconferências que a gente tenha sempre visível uma imagem da nossa própria câmera. Então, a gente interage, não raramente, né, claro que a gente pode, né, fechar essa imagem, pode esconder essa imagem se quiser, mas é muito comum a gente interagir ao mesmo tempo, olhando para o outro, ou melhor, olhando para a tela, né, a gente não olha para o outro, né, e exige um certo treino para a gente olhar para a câmera, ao invés de a gente olhar para a imagem do outro na tela, né, mas também, ao mesmo tempo, a gente está vendo a imagem do outro e a gente está vendo uma imagem nossa ali. E a gente está vendo uma imagem nossa ali, às vezes a gente pode estar preocupado, né, com como é que está o nosso cabelo, como é que está a luz aqui, se a pessoa está me enxergando. Então, assim, né, fica uma coisa meio gozada, né, que a gente está interagindo ao mesmo tempo com o outro e interagindo com o espelho. Né? Então, isso, né, não raramente acaba dividindo a nossa atenção, né, entre a imagem do outro e a nossa própria imagem, que numa interação cotidiana seria uma imagem que a gente não tem acesso. A gente, né, está interagindo com o outro, a gente pode estar preocupado com a própria aparência, mas a gente não está vendo a nossa aparência. Bem, eu já defendi em outros trabalhos que a nossa cultura audiovisual, aqui me referindo ao cinema, à televisão, às mídias publicitárias e, né, mais recentemente, aos computadores e aos smartphones, contribui com referências para as formas da gente se apresentar para os outros na atualidade. O uso rotinizado de recursos de multimídia e o acesso a aplicativos como Instagram, YouTube, aliado a dispositivos com recursos de fotografia, gravação e edição de vídeos, podem acabar reforçando, às vezes até beirando a naturalização, referências visuais mediatizadas, né, de beleza, né, e de realidade, entre aspas, né, que estão aí imersas num profundo senso estético que é inspirado, não raramente, em imagens de publicidade e imagens do cinema. Para mim, um ótimo exemplo disso são algumas fotografias que se tornaram muito típicas no Instagram e nas redes sociais, aquelas fotografias de férias em que a pessoa tira a foto somente dos joelhos dela com o mar, com o horizonte do mar ao fundo. Esse é um tipo de fotografia que é absurdamente clichê e já se tornou um sinônimo de fotografia de férias, né? Então, essas imagens, né, elas, com frequência, são editadas, né, com filtros e com vários outros recursos disponíveis. Muitas vezes eles são disponíveis no próprio aplicativo, no próprio recurso da câmera do telefone, e essas fotos, né, que a gente vê compartilhadas, muitas vezes elas são fotos escolhidas dentro de uma dezena ou dezenas de fotos, né. Eu, particularmente, quando eu viajo, assim, eu tiro, né, incontáveis fotos e seleciono uma parcela muito pequena daquilo, né, para compartilhar, para mostrar às pessoas, né. Então, aí também o caráter de, né, uma preocupação com a seleção da imagem, né, que é um caráter que tipicamente a gente não tem como ter numa interação ao vivo. Então,
considerando isso, né, essa prática comum e a facilidade de tirar fotos e vídeos com aparelhos celulares permite, né, cotidianamente, a quem tem esse hábito, compartilhar imagens, né, que são, em tese, do seu cotidiano, que são tiradas do seu cotidiano, mas essas imagens com revestimento, né, de uma aura extra-cotidiana. Mas, tomados como prática rotineira, né, se por um lado essas fotos parecem tornar o ordinário, o cotidiano, extraordinário, por outro, elas transformam esse extraordinário em clichê, podendo, muitas vezes, dar a entender que o comum, que o cotidiano é revestido daquelas cores, daquelas luzes, daquela estética extraordinária. A interação através de videochamadas, então, encontra um descompasso aí, né, no caminho entre a interação face a face e a interação eletronicamente mediada, né, porque, né, o que acontece? Esses recursos de controle de expressividade, tanto no sentido técnico quanto no sentido da prática interacional, se tornam mais limitados e o caminho entre a apresentação de si e a apresentação de imagens de si se torna um caminho mais nebuloso. O que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, que a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente se vê em uma chamada de vídeo ao vivo, ela, não raramente, é totalmente diferente da imagem que a gente tem de si, tirada pelo mesmo dispositivo, mas tirada pelo mesmo dispositivo numa situação em que a gente consegue controlar melhor a luz, que a gente controla as nossas expressões, que a gente escolhe as nossas expressões, o nosso pano de fundo, né, coisas que, às vezes, né, se perdem numa videochamada ao vivo e que podem, né, eventualmente, dependendo da pessoa, levar a uma espécie de decepção com a imagem, né, um descompasso entre a imagem, né, que às vezes ela produz de si e a imagem que ela vê quando ela está interagindo ao vivo, né, diante da câmera. Né? Ao mesmo tempo, principalmente no caso do teletrabalho, né, há um outro problema, que é o problema, né, da pessoa, né, presa em casa, de escolher um ambiente na casa, né, um cenário que ela considere que seja adequado para a chamada, né, muitas vezes um cenário que não revele muito dos bastidores da sua vida privada, e em muitas casas, em muitos lares, né, esse espaço, ele é um espaço que é compartilhado com outras pessoas que estão, né, atravessando o cenário o tempo todo, né, às vezes se dá em um espaço onde vai ter a interferência de outra pessoa atendendo o telefone, vai ter a interferência de uma criança, de um animal de estimação. Eu aqui, hoje eu tomei precauções, mas geralmente quando eu tenho reuniões, né, com o meu departamento, é comum que os meus gatos acabem participando das reuniões. Como também é comum, né, que outros colegas de departamento tenham gatos que também participam ativamente das reuniões, eu não me preocupo muito em excluí-los dessas reuniões, eu acho que eles são bem-vindos. Mas aqui eu não sabia se eles seriam bem-vindos, então achei melhor fechar as portas. Bem, então, há essa preocupação aí com o controle do ambiente, que geralmente não é uma preocupação que a gente tem, especialmente se a gente pensa o ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, ele praticamente já define a situação por si só. E a gente vive, né, na questão do teletrabalho, esse descompasso entre ambiente da vida privada, preservar o privado, e ao mesmo tempo estar numa postura de trabalho, né, e isso acaba participando como uma preocupação da imagem que a gente está transmitindo para a câmera, né, uma imagem que dificilmente é espontânea, dificilmente é, né, à vontade. Em outros casos ainda, né, há uma preocupação em compor, né, um cenário, né, um pano de fundo, igual eu vi, né, acho que no Instagram, né, algumas fotos que eu achei bastante engraçadas, de pessoas que estavam,
né, usando um fundo falso né, com a imagem de uma prateleira de livros para passar uma imagem talvez mais intelectual ou de alguma autoridade de conhecimento, né? Então, aqui a gente percebe algumas preocupações que não se fazem, que não são presentes tipicamente nem, né, nas interações cotidianas com pessoas com quem a gente tem proximidade, nem nas interações de trabalho. De todo modo, é interessante observar que, diferentemente de muitas interações face a face, onde o cenário geralmente é dado, independente de uma interferência direta dos participantes, aí são lugares públicos, lojas, hospitais, escolas, repartições, né? E, nesse caso, né, os cenários, né, frequentemente, eles são usados como parte dos recursos expressivos, né, disponíveis naquele contexto. No caso das chamadas de vídeo, né, pelo menos 2 cenários diversos e descontínuos são colocados, correspondentes ao ambiente de cada um dos participantes, sendo que esses cenários tendem, nesse tipo de interação, a ocupar um espaço muito pequeno, já que, nesses casos, o enquadramento da câmera costuma ser em primeiro plano, né, que pega geralmente a cabeça e o busto, reforçando o lugar do cenário, né, como plano de fundo, mais do que como elemento de composição da definição da situação e das formas como os participantes se orientam durante aquela interação. Então, um aspecto raramente mencionado da interação social e consideravelmente significativo, que é, de alguma maneira, suprimido na interação através de videochamadas, é a dimensão espacial. Dimensão esta que pode servir, em muitos casos, tanto para denotar uma relação de hierarquia, né, um distanciamento que, às vezes, é colocado também como sinal de respeito a uma posição hierárquica, ou, às vezes, para denotar uma relação de afeto, uma proximidade ali, num sentido afetivo. A gente perde essa dimensão quando a gente interage através de videochamadas. Então, o espaço se limita ao enquadramento de uma pequena tela, geralmente, né, continuamente, num único enquadramento, geralmente, depois que a gente acha o enquadramento, uma boa posição ali, para deixar o celular ou para deixar o notebook parado, a gente fixa, né, o celular naquela posição. Às vezes a pessoa sai andando com o celular e tal, mas isso é uma coisa que incomoda muito, né, porque você vê a imagem trepidando, né, o nosso olhar não se adapta ao movimento dentro da tela do outro, né, o que a gente vê é uma imagem tremendo. Quando a gente anda, nosso olhar se adapta, quando a gente está vendo o outro andando, nosso olhar se adapta àquilo ao vivo. Mas quando a gente olha na tela, o que a gente vê é uma imagem agitada, né, que é péssimo, né, diga-se de passagem. Ao mesmo tempo, o espaço exterior e circundante à tela também disputa um senso de localização espacial e posicionamento no contexto da interação. Ou seja, a gente tem, né, uma disputa de atenção, né, entre o conteúdo da tela que a gente está visualizando e todo o mundo em volta da tela, né, que vale falar, não é pouca coisa, é um mundo cheio de estímulos, né, cheio de estímulos à visão, estímulos à audição, entre outros, né. De modo que, embora a interação ocorra de forma síncrona, ela ainda assim ela é descontínua no sentido espacial, né, ela está contida na tela do celular ou do computador, que, né, são imagens e espaços diferentes na tela de uma pessoa e na tela de outra, que são descontínuos em relação ao espaço em que essas pessoas estão. Estou vendo aqui, pelo andar da hora, eu já vou caminhar para a conclusão. Eu procurei, nesses apontamentos, principalmente, levantar questões indicando alterações em aspectos das nossas interações cotidianas que, tipicamente, não são objeto de grande atenção. Nesse sentido, eu percebo, né, com um olhar mais microsociológico, que a pandemia da Covid-19 e as medidas de isolamento social adotadas para seu enfrentamento
podem ter decorrências mais profundas do que poderíamos imaginar nas formas como tipicamente interagimos socialmente. Eu acredito que essas decorrências se relacionam à possibilidade de habituação a essas novas formas de interação, passíveis de ajustes que logo podem se tornar inconscientes e com potencial de serem literalmente incorporados, e quando eu falo literalmente incorporados, enquanto inscritos no corpo, né, tomados para o nosso corpo, inclusive em situações de interação presencial. É claro que aqui eu estou no campo especulativo. Eu busquei apresentar algumas mudanças em termos de percepções e juízos de valores relacionados ao uso de tecnologias de informação e comunicação e, em seguida, modos eletronicamente mediados de interagir estão sendo estimulados no cenário da pandemia como alternativos a interações presenciais, no que vem se destacando os usos de chamadas de vídeo e teleconferências. Percebo que o contexto da pandemia contribui, ou pode vir a contribuir, para mudanças nas relações de significação e valoração que construímos com as mídias digitais e os recursos audiovisuais a elas atrelados. Acredito que haja uma mudança da tônica dos discursos que costumam associar essas tecnologias a atitudes espontâneas de isolamento social e alienação, trazendo à tona a necessidade de conexão, não como uma forma individualizada de dependência característica de uma geração ou de um estilo de vida específico, mas como uma exigência para manutenção tanto de vínculos profissionais quanto afetivos. Outra mudança que eu acredito em curso está na concepção, ainda muito comum, de novas tecnologias e as formas de interação delas decorrentes, como algo que viria a substituir ou suplantar formas anteriores de interação e relações com outras mídias também anteriores a essas novas tecnologias. Nesse sentido, os recursos de chamada de vídeo, reuniões de vídeo, que não são novidade, só se tornam massivamente utilizados e começam a participar da vida cotidiana num contexto específico que limita consideravelmente as possibilidades de interação face a face. Além disso, como busquei apontar, a partir da perspectiva do Goffman, há muitos elementos que compõem e orientam a interação presencial que não são transponíveis para chamadas de vídeo, sobretudo aqueles que dizem respeito à relação com o espaço físico compartilhado durante a interação. A interação através de chamadas de vídeo também acaba por demandar uma atenção maior a elementos de caráter técnico no manuseio dos dispositivos, iluminação, enquadramento, movimentação de câmera, controle de volume do microfone, etc., que não estão tipicamente presentes na interação face a face e podem afetar o modo como orientamos a nossa atenção durante a interação, não raramente compartilhando uma visão espelhada de si e uma visão do outro na mesma tela. Isso, por sua vez, tem potencial para levantar uma série de questionamentos acerca de nossas percepções da relação entre imagem e verdade e de uma apresentação mais ou menos espontânea de si, quando se torna mais patente a necessidade de apresentar-se ao outro pela mediação de um dispositivo eletrônico. Bem, eu encerro por aqui, espero não ter feito uma apresentação muito longa. E eu tenho que fechar um pop-up aqui que abriu a minha tela. Muito obrigado, Túlio, pela apresentação e por essa série de questões tão interessantes que você trouxe para a gente discutir. Eu queria agradecê-lo novamente, agradecer também a presença de vários professores e professoras, tanto daqui da UFSM, do NED, como de outras instituições. Eu estou vendo aqui a Yara Belelli, queria dar uma boa noite para a Yara, porque Oi, Yara. vê-la aqui como... E agora nós vamos para o segundo momento, né, da nossa atividade. O Daniel já colocou aqui o link
para os certificados, né? Vou dizer novamente que os certificados eles vão ser gerados ao final do ciclo. E agora, como na primeira palestra da semana passada, com o professor Richard, quem tiver interesse em fazer questões, eu já vou dizer, eu vou sugerir para deixar questões aqui no chat, tá? Eu vou fazer algumas questões. Se alguém quiser fazer uso da fala também, por favor, pode pedir para nós aqui, mas eu acredito que o chat ele pode nos ajudar a organizar aqui esse momento também. Então, eu queria primeiro fazer algumas questões enquanto as pessoas vão se inscrevendo ou deixando suas questões no chat, tá? Então, eu penso... Túlio, só vou te colocar algumas questões agora, enquanto as pessoas deixam suas questões ali no chat. Eu acho que eu pensei o seguinte, né, que você nos traz, né, para reflexão nas ciências sociais, na sociologia, dois aspectos, né, duas questões muito importantes, né? A primeira é uma questão que trata, né, das interações sociais, né, que é um tema clássico da sociologia, desde ali, pelo menos, se a gente considerar a tradição da Escola de Chicago e especialmente os escritos do Goffman, né? Então, eu fiquei pensando, né, em primeiro lugar, como que o Goffman ele consegue se manter tão atual, para a gente repensar as questões, né, do nosso presente, mas, ao mesmo tempo, você traz como que nessa nossa sociedade cada vez mais mediada pelas tecnologias digitais, a gente tem mudança de um nível profundo nas interações sociais, né? Que nos exige repensar a teorização das interações sociais. Então, eu penso que é uma série de questões. Por exemplo, eu fico pensando se essa própria definição, né, do que é fachada, do que é bastidores, se ela consegue ser sustentada. Você deu o exemplo dos gatos, né? E eu fico pensando aqui o tempo inteiro, meu gato está aqui protestando, querendo entrar no quarto agora. Então, eu estou tendo que cuidar dos bastidores para conseguir ficar aqui presente, né? E, ao mesmo tempo, né, talvez essa dificuldade da definição da situação, né? Então, muitas vezes, parece que a gente está... Quer dizer, quando o Goffman teoriza sobre as interações sociais, ele está falando de ambientes de copresença, das interações face a face, né? Em contextos muito delimitados geograficamente, né? E aqui parece que a gente está o tempo inteiro, fiquei pensando até que ponto que é novo e o que não é, né? Quer dizer, eu estou aqui fazendo uma mediação da palestra, ao mesmo tempo que dando conta de questões de interações que estão acontecendo aqui nos bastidores, né? E em outros contextos também, quer dizer, às vezes conversando com os alunos que fazem parte da comissão organizadora, quer dizer, isso, quer dizer, essa dificuldade da definição da situação, para usar o termo o conceito, né, do Goffman, né? Me lembrei também da referência que o Richard fez a um texto da Dana Boyd, que é quando ela vai falar de outro tipo de interação, que ela fala do colapso contextual, né? Se a gente pegar a arquitetura das plataformas digitais, ela nos conduzem a interagir de modo a que a nossa interação seja para públicos muito distintos, né? O que acaba apresentando uma dificuldade na manutenção do tato, né? De novo, retomando o Goffman, e, ao mesmo tempo, no desempenho de determinados papéis, né? O que, muitas vezes, pode reverberar, pode ter como consequência, né, na criação de certas relações mais conflitivas, né? Nas nossas interações sociais. Eu penso que talvez essas sejam questões interessantes para se discutir, né? Até que ponto que é preciso se reteorizar sobre as interações sociais nesse contexto, nesse novo contexto, né, em que a presença das tecnologias digitais se fazem
muito visíveis, né? Eu acho que eu teria mais um outro elemento a falar, mas acho que eu já falei bastante. Talvez ver primeiro o que você pensa em relação, se você tem alguma consideração em relação a essas questões que eu estou colocando, e vou esperar o pessoal também colocar questões aqui no chat ou fazer inscrições, caso queiram se expressar dessa forma. Então, Fernando, agradeço muito seu comentário, até porque eu me vejo envolvido com as mesmas questões, né? É realmente muito difícil a gente tentar trazer o Goffman para, né, analisar esse tipo de interação que é propiciado pelas mídias digitais. Eu acho que, assim, né, por questões do próprio contexto, né, da obra e tal, eu acho que ele é limitado para dar conta disso, né? Ele não se propôs a falar disso, né? E exatamente por isso que, na minha apresentação, eu ressalto tanto, eu repito tanto, a expressão interações presenciais, interações face a face, né? Que é justamente para marcar essa distinção, né? E eu acho realmente que traz um desafio analítico, né, o tipo de interação que se desenvolve a partir das mídias digitais, né, mas, ao mesmo tempo, né, que foi o que me despertou, né, para fazer essa reflexão aqui, né, em cima do Goffman, é que, né, parece assim, a gente percebe um discurso, muitas vezes, que acaba já naturalizando, né, as nossas interações eletronicamente mediadas, né, já acaba tratando isso como sendo algo cotidiano, geral, que todo mundo está ali o tempo todo no WhatsApp, e, né, ligado a várias redes sociais, etc. E eu acho que, assim, no sentido, né, eu vou falar no sentido estritamente analítico, esse contexto da pandemia, ele é oportuno para a gente perceber como que ainda há uma distância significativa na nossa percepção das relações sociais, né, entre relações eletronicamente mediadas e relações de copresença, né? Eu acho que, né, a pandemia trouxe em evidência o quanto que essa questão das relações de copresença, elas ainda estão muito mais vivas, né, na nossa vida cotidiana do que muitas vezes a gente pensaria antes, e como que elas estão fazendo falta, né? E como que elas estão fazendo falta, eu não estou falando, né, fazendo juízo valorativo, qualitativo, de afeto, eu não estou falando de, ai, que saudade que eu tenho de abraçar aquela pessoa na rua que eu nem conheço. Eu não estou falando disso, eu estou falando de como que é muito diferente você se organizar para o seu trabalho, como, por exemplo, o trabalho de professor, se você está no espaço de uma sala de aula, ou se você está no espaço da sua casa, às vezes, obrigatoriamente, numa sala que é compartilhada com várias pessoas que vão ficar passando ali o tempo todo, né? Então, assim, a gente está podendo perceber, né, e eu falei disso na apresentação, que um discurso que é muito presente no senso comum é das interações mediadas substituírem as interações presenciais, substituírem um modo de vida mais, entre aspas, tradicional, de contatos presenciais, né? E o que a gente está vendo nessa pandemia justamente é que não substitui, né? A gente está percebendo justamente que faz uma falta do caramba, e quando substitui, né, vou dizer aqui, muito porcamente, né, muito deixando a desejar, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar nesse aspecto, né? A pandemia está dando, na minha opinião, uma possibilidade de ver o quanto que a gente ainda é dependente e quanto que a gente ainda é, de certa maneira, condicionado, né, no nosso comportamento social para interações
presenciais, e a gente está precisando fazer uma readaptação, ajustes para a interação, né, mediada, ainda que essas tecnologias estejam disponíveis aí há muitos anos. Túlio, a Yara quer fazer um comentário. Yara, por favor. Por favor. Desculpem, eu me atrasei. Estão me ouvindo? Sim. Eu me atrasei, então não consegui ver a fala do colega que antecedeu, o Túlio. Mas, Túlio, você colocou uma coisa que me chamou muitíssima atenção na sua fala, e que me pareceu, me chamou atenção e que eu gostei muito, né? Você falou da ironia, né? Do que era pensar antes e pós-pandemia. Eu acho que você marca muito bem uma coisa que eu tenho visto, né? Não só pessoalmente, como na própria pesquisa, né? Nas minhas próprias pesquisas, que é a questão que antes nós tínhamos, eu não chamaria de isolamento, tá? Mas nós tínhamos não é isolamento e não encontro qual é a palavra, mas nós preferíamos, quer dizer, a gente escolhia estar nas telas, seja quais forem, né? E hoje a gente é obrigado a estar nas telas, né? Porque a gente não tem outra saída. E eu não gosto do isolamento, porque mesmo antes da pandemia, mas eu achei muito interessante o que você colocou, né? Porque aí é como a gente teria que pensar numa discussão mais teórica mesmo, para pensar o que é, de que se trata essa, entre aspas, liberdade. Né? Porque antes se a gente tem liberdade e escolhe, o que é essa escolha? Antes da pandemia. Pós-pandemia, parece que não temos escolha. Né? Então, o que está em jogo aí parece que é a nossa condição de liberdade. E agora, quando você fala no final, você fala da nossa necessidade de estar junto, né? Que essa pandemia ela mostrou, enfim, para muitas pessoas, o quanto faz falta estar junto. De novo, eu fico me perguntando, será que isso é porque não é uma escolha? Eu acho que tem uma coisa de um conceito de liberdade aqui, daquilo que o indivíduo pode ou não pode escolher, né? Porque se ele escolhe as telas, está tudo certo. O problema é que agora ele não pode escolher outra coisa. Ele é obrigado a ficar nas telas. Era só esse o comentário que eu queria fazer. E quanto ao Goffman, eu acho que eu não consigo ler o nome da pessoa que falou antes do Túlio. Pode me dizer quem é, Fernando? Yara, foi só o Túlio que falou hoje aqui. Não, mas teve alguém que está aqui na minha tela embaixo que fez algum comentário. Um comentário? Bom, enfim, alguém falou do Goffman, né? E acho que foi o próprio Túlio. O Goffman, gente, pensou nas interações face a face. Eu não sei o que o Goffman pensaria hoje, né? Porque quando o Goffman escreveu aquilo, era corpos que se juntavam e tal. Agora, se a gente pensar em toda a discussão da própria Eve Lu, né, que também teve críticas nos seus primeiros trabalhos com relação à não corporeidade, que o corpo não estava presente, né? Isso tudo a gente tem revisto de alguma maneira, né? A própria Sherry Turkle, né? O Alone Together tem coisas maravilhosas agora. Alone Together, sozinho,
de que sozinho nós estamos falando, né? Porque a gente está acompanhado o tempo inteiro, de outra forma, mas é uma companhia, né? Olha tudo o que essa pandemia mostrou, né, sobre a questão ou tem mostrado sobre a questão dos afetos, inclusive com as pessoas mais velhas, né? E não podem ver os seus filhos, não podem ver os seus netos e estão o tempo todo na tela. E aprenderam a manusear a tecnologia para poder encontrar, e a palavra é essa, né? É a palavra que essas pessoas estão usando. Nós mesmos, quando chama-se Meet, né? Google Meet, é um encontro, né? Então, desculpa, eu falei muito, mas era só para levantar o que eu pensei a partir da sua fala tão instigante, né? Que eu pensei nessa coisa da liberdade, que eu acho que é uma coisa que a gente teria que, teoricamente, ir mais atrás, né? E buscar a fundo. Mas obrigada. Muito obrigado, Yara, pelo seu comentário. Eu acho que realmente essa questão da liberdade é fundamental e ela faz toda a diferença, né, para a forma como, né, é avaliada essa relação com as mídias digitais, com essas tecnologias, quando você, né, há uma diferença aí de tom quando é uma escolha e quando é uma necessidade, né? E a questão da necessidade, ela costuma ser mais clara quando se trata do caso do trabalho, ou, né, como o caso que você exemplificou, às vezes, de pessoas idosas que, né, acabam tendo contato com netos ou com parentes através dessas mídias, né? A questão aí da liberdade é fundamental, eu acho muito bom que, né, você esteja reiterando, né, eu acho que é por aí mesmo, isso muda a nossa leitura, muda a nossa interpretação do negócio, e eu também, né, gostaria de voltar em algo que eu falei mais cedo, que eu acho interessante, que essa liberdade de escolha, ela também implica alguns juízos de valor, né, porque, né, você percebe, né, como eu falei mais cedo, que antes da pandemia, quando era visto como uma coisa não raramente criticável, como uma coisa negativa a pessoa escolher, né, ficar mais conectada às mídias digitais do que ter encontros presenciais. Então, assim, eu acho que passa não apenas pela dimensão da escolha, mas também pela dimensão da significação dessas escolhas, né, com o juízo de valor que há em cima das escolhas, né, juízo de valor que não se faz tão evidente quando se torna uma obrigação. Fernando, eu vi um comentário aqui mais cedo, né, antes da sua fala, eu achei muito interessante, que eu queria responder, que é a pergunta do Diego Miranda. Ele está perguntando se pode ter um aumento nas aulas EAD online, mesmo após o fim da pandemia, né? Bem, eu vou dar realmente uma opinião, né, eu não tenho, né, exatamente dados para poder afirmar, responder concretamente, mas uma coisa que é objeto da minha preocupação, principalmente para nós das ciências humanas, é que já havia, né, muito antes da pandemia, principalmente nas instituições particulares, a tendência a colocar disciplinas de caráter mais teórico na modalidade EAD. Eu conheci bons professores de universidades particulares que perderam o emprego, né, justamente, né, por conta dessa transição. No entanto, há, né, uma resistência, que eu acho que é uma resistência histórica das universidades públicas, né, contra isso, né, que, né, percebem essa incorporação do EAD como uma precarização do ensino, uma precarização do trabalho, e o que eu posso dizer que me preocupa é que eu não sei se vai ter um aumento, mas me preocupa muito, né, de como que vai ser a leitura disso depois da pandemia, a partir do momento que o governo, o Ministério da Educação tiverem uma leitura do tipo, é possível fazer isso à distância,
Se é possível fazer isso à distância, por que a gente não passa a tornar padrão fazer isso à distância? E, assim, eu sei que não responde a sua pergunta, mas que eu quero dizer que essa inquietação me tira umas noites de sono. Eu não sei se os colegas professores aqui compartilham, mas é algo que, né, tem me inquietado e que eu acho que é uma preocupação bastante realista. Tem mais uma questão aqui, Túlio, Uhum. da Ivonara. Ela fala para você fazer algum comentário a respeito do impacto da saúde mental após essa questão. Não sei se você quer fazer algum comentário, e não é exatamente a sua área, né, de saúde mental, Uhum. mas deixo aqui a questão. A Carla fez um comentário. Ela diz que acha muito interessante a forma como você pensa a interação, além de pensar a interação mediada, também trazendo uma questão, e também achei isso muito interessante, sobre as questões, sobre as imagens que estamos produzindo de nós mesmos durante esse tipo de interação, né? Enquanto imagens em si mesmas, né? Então, e uma pergunta da Rafaela Oliveira. Ela disse que é a doutoranda aqui do PPG de Ciências Sociais, disse: boa noite, professor Túlio, gostaria de pedir que comentasse sua observação, se possível, sobre essa imagem espelhada no ofício sociológico de pesquisadores, entrevistas via Zoom, etc. Bem, vou responder então em um bloco, né, começando pela questão da saúde mental, né, realmente, como o Fernando disse, não é a minha área de conhecimento, mas, embora não seja a minha área, né, claro que eu não me arrisco a dar palpite, mas a perspectiva interacionista, né, ela é muito próxima, né, da psicologia, né, e não necessariamente o Goffman, mas isso aparece em outros autores da Escola de Chicago, do interacionismo simbólico, né, fala muito da questão da própria, como eu posso dizer, do papel da interação social também na construção de identidades, na construção de visões de si, de imagens de si, né? A crença no papel que se está representando, muitas vezes, como um elemento que reforça um senso de autoidentidade, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a sociologia ela pode oferecer algumas questões, talvez para pensar a saúde mental, né? Eu não saberia dizer sobre o impacto para a saúde mental, né, desse suposto bombardeio tecnológico, mas eu acredito, né, que o simples fato de você estar, né, sendo forçado a mudar a sua forma de expressão de si, a sua forma de posicionamento na interação perante os outros, e mudar que eu falo, mudar no sentido, eu diria, mais técnico mesmo, né, de como você se apresenta para a câmera, diferente de como você se apresenta pessoalmente, né. Isso traz, com certeza, questões para o indivíduo sobre a imagem que ele tem de si, né. Então, eu acredito que se tem algum efeito aí na saúde mental, né, vai muito nesse sentido da construção da imagem de si, às vezes da contraposição à imagem de si que ele tem, seja na fotografia do Instagram, seja na tela de uma videochamada, ou seja, a imagem que ele tem, às vezes, no próprio espelho de casa, né? Então, simplificando, né, eu acredito que se há algum efeito na forma como as pessoas passam a olhar para si mesmas, já que elas estão mais tempo diante de câmeras e se vendo através dessas câmeras, isso pode mudar a forma como elas percebem a si mesmas e avaliam a sua própria aparência, em termos estéticos, avaliam, né, a sua própria forma de falar, de gesticular, né? Igual, por exemplo, a minha namorada, né, no trabalho dela, ela passou a incorporar, né, algo que não havia antes da pandemia,
entrevistas, né, com outras pessoas, outros profissionais da área dela, né, e ela me conta das primeiras entrevistas dela, como que ela tinha algumas dificuldades ali, tipo, ficar gesticulando muito, às vezes interromper a fala de outra pessoa, né, e como que ela foi se observando nessas entrevistas, nos vídeos depois, e alterou a forma como ela se colocava nessas entrevistas, né. Então, acho que isso é um exemplo interessante para pensar, né, a pessoa, ela vê a imagem, ela vê o vídeo, e ela já toma alguma atitude em relação àquilo que talvez ela não tomaria numa interação presencial, que talvez ela não percebesse uma interação presencial, né? Então, acho que pode ter efeitos nesse sentido, né? Carla, eu agradeço muito o seu comentário, né? É isso aí mesmo, né? Eu estou sempre rodeado por essas questões, infelizmente, muitas questões e poucas respostas, mas é isso mesmo, né? É sempre uma reflexão contínua aí, a cabeça não para de trabalhar. O comentário da Rafaela. A imagem espelhada no ofício sociológico de pesquisador, entrevista via Zoom. Olha, Rafaela, eu, até o momento, jamais tinha parado para pensar nisso. Eu realmente não sei, né, é uma questão em aberto para mim, como que o pessoal que está usando, né, esses recursos nas entrevistas, né, como que isso está afetando, né? Acho que isso aí é um campo de pesquisa interessante, né, porque, né, imagino, né, suponho que, né, o sociólogo que está se vendo ali, como ele está se portando durante uma entrevista, né, pode ter uma preocupação ainda maior em ajustar a sua postura, ajustar o seu comportamento, a sua fala, durante a entrevista. Mas isso, para mim, é uma questão totalmente aberta e que eu acho interessante para se perguntar, de repente, até um objeto de pesquisa, né? Se você conhece pessoas que estão fazendo isso, né, estão fazendo pesquisa dessa forma, eu acho que é uma pergunta interessante para lançar para elas, né? É algo que eu realmente não tinha me ocorrido, não tinha pensado nisso, né? Mais alguma questão, gente? Alguém quer fazer a questão? O microfone aberto. Bom, eu penso que outro ponto, Túlio, que você tocou, que eu acho bem interessante na sua fala, foi que você o tempo inteiro tangenciou questões sobre as representações sobre as mídias, né, e as tecnologias, né? Especialmente as carregadas de visões moralizantes sobre elas e sobre as pessoas que as usam. Isso eu acho uma questão interessante, né? E eu fico pensando como que as representações sobre as mídias e as tecnologias, elas são parte, quer dizer, como você está trabalhando também, elas são parte importante, né? Nas relações sociais em uma sociedade cada vez mais mediadas por essas tecnologias. E também a análise nas ciências sociais sobre elas, né? E eu fico pensando fiquei pensando aqui como que as mídias, né, e tecnologias digitais já foram abordados sobre vieses muito conflitantes, né? Então, e historicamente pensando, né? Claro que eu corro um risco aqui de fazer uma redução, mas eu penso que, de uma maneira sintética, né, os anos 2000, a gente tinha, por exemplo, uma visão muito utópica sobre as mídias digitais, né, com toda aquela teorização sobre a cultura da convergência, né, do Henry Jenkins, essa noção de que essas mídias elas eram mais participativas, a Web 2.0, né? E depois, nos anos de 2000, no começo dos anos 2010, acho que também tinha ainda uma perspectiva que alguns vão caracterizar como quase um determinismo tecnológico no sentido otimista, quando você tinha, por exemplo, uma visão
uma visão de como as mídias digitais elas são potencializadoras das transformações sociais, dos ativismos sociais, a própria obra do Castells sobre as redes de indignação e esperança, né? E me parece que nos últimos anos há toda uma bibliografia muito crítica em relação a essas perspectivas, né? Em relação às transformações na esfera pública, em relação à emergência dos populismos e dos extremismos de direita, e que, de alguma forma, atribuem às mídias, né, um papel na mudança social, né? E eu fiquei pensando numa questão aqui, né? Quer dizer, como é possível reconhecer essas transformações sociais e subjetivas na nossa vida social, né, mediada por essas tecnologias digitais, sem recair no determinismo tecnológico, né, ou sem recair nessas perspectivas moralizantes, nostálgicas que você havia falado, comentado anteriormente. Eu estou pensando aqui porque é desafiador, né? Realmente, a gente tem aí um conjunto de referências, né, que estão não apenas nas mídias, né, mas na própria produção científica, que já produzem, né, de certa maneira, juízos de valor, né, que já projetam, né, projetam tanto para o bem quanto para o mal, né, funções para essas tecnologias, né? Então, assim, né, eu acho que muitas vezes as visões que vão aparecer depois de 2010, que vão ser, digamos, críticas, às vezes, ao uso das tecnologias, ou às visões anteriores, eu imagino que passam também por uma espécie de decepção, de uma espécie de idealização, né, das tecnologias, que não se concretizou, né? Sim, apenas fazendo um paralelo, né, com o cinema, com filmes, mas que eu acho que foi uma coisa muito interessante. Bem, desde a infância, eu sou muito fã da trilogia De Volta para o Futuro, e, bem, em 2015, né, para quem conhece a trilogia, né, no segundo filme, o filme era de 1985, no segundo filme ele viaja para o futuro de 2015, onde você tem carro voando, né, skate voador, um monte de coisa, e a gente chega em 2015, né, e em 2015 eu vi muitos vídeos de comédia sobre isso, né, falando, né, poxa, a gente chegou em 2015, cadê a prancha voadora, cadê o carro voador, e o que a gente tem? A gente tem, sei lá, a pessoa andando naquele, que também é chamado de hoverboard, né, aquela coisa, com aquela prancha, com aquelas rodinhas automáticas, você vê pessoas nas redes digitais, quer dizer, nas redes sociais, enfim, você vê nesse discurso, né, um discurso meio assim, poxa, a gente não chegou naquele futuro legal que a gente esperava. E claro que eu estou falando aqui de uma brincadeira, né, de algo que era meio uma piada no cinema hollywoodiano, mas que eu acho que em relação às mídias digitais, principalmente você pega, né, os textos que vão falar sobre e-cidadania, né, eu acho que havia uma idealização aí de chegar naquele futuro com carros voadores, né, metaforicamente falando, que não chegou. Né? Então, assim, parece que há um sentimento aí de decepção muito grande, eu percebo, né, e esse sentimento de decepção, ele acaba, né, conduzindo para diferentes tipos de leitura, né, diferentes tipos de leitura que vão cair em algum juízo de valor, em alguma moralização em relação ao uso da tecnologia, uso da tecnologia como algo nocivo, né, ou o uso da tecnologia como algo que está, né, está promovendo a divisão entre as pessoas, polarização política, enfim, eu acho realmente que é muito difícil, né, como sociólogo, a gente tem que, né, evitar cair nesses determinismos, né, eu não acho que, né, a gente possa cair, né, sempre
um exercício aí autocrítico, até no sentido mais weberiano, né, no sentido de você sempre lembrar que, né, a sua visão do contexto social também é afetada pelo contexto social, né, que você também é uma pessoa dentro daquele contexto, com juízo de valor. Eu acho que dentro da pesquisa é manter essa atitude weberiana, né, de sempre estar ali meio consciente, olha, né, não tem jeito, em alguma medida minha visão vai ser enviesada sobre esse assunto. Mas que eu perceba que, de maneira geral, é difícil escapar isso, né, isso está, né, construindo as narrativas que, por sua vez, estão construindo formas de agir e de reagir a essas narrativas, né. Então, não se trata simplesmente de falar, esse discurso está errado, esse discurso não é real, né? Porque aí a gente cai naquela coisa do teorema de Thomas, né? Se uma situação é definida como real pelos homens, ela é real em suas consequências. Então, assim, a gente não pode perder isso de vista. Não sei se ajudou muito, se foi muito esclarecedor, eu acho que, pelo contrário. Não, foi esclarecedor, e eu penso que a sua própria abordagem também foi, da sua fala, né? Mas era só uma questão para reflexão mesmo, e eu tenho uma outra questão aqui, o Patrick, né? Faz a seguinte questão: professor, em termos metodológicos, poderíamos comentar sobre as diferenças possíveis de análises de enquadramentos de imagens no desenvolvimento de pesquisas em contexto pandêmico, quando em relação ao uso das plataformas, por exemplo, em comparação com as pesquisas que realizaste anteriormente, usando também imagens. Ou seja, se você percebeu diferenças no uso, na sua abordagem, né, pelo que eu entendi, uma questão metodológica, do que no contexto pandêmico ou anteriormente ao contexto pandêmico. Então, a princípio, eu não percebo diferença da seguinte forma. Primeiro, quando você vai analisar uma imagem, né, que tipo de imagem que você vai estar analisando, né, geralmente você tem em mente, né, que tipo de mídia, né, que foi usada para produzir aquela imagem, que tipo de mídia é utilizado para divulgar aquela imagem, e não raramente você pensa, qual que é a finalidade, né, dessa imagem? Finalidade que eu falo aqui no sentido, por exemplo, você analisar uma fotografia de um anúncio de shampoo e você analisar uma fotografia que uma pessoa tira quando acabou de sair do banho para compartilhar no Instagram porque ela acha que está bonita ali, né? Então, aí já tem uma questão importante de você, né, contextualizar a imagem, né, contextualizar tanto a produção, né, quanto a difusão daquela imagem. Então, assim, a imagem que vai ser produzida numa videoconferência, por exemplo, ela vai ser radicalmente diferente da imagem que vai ser produzida numa produção cinematográfica hollywoodiana. Então, né, tudo isso é levado em conta e eu acho que cada caso se analisa elementos específicos do contexto e da linguagem que está sendo mobilizada naquela imagem. Porque a linguagem que está sendo mobilizada no cinema é diferente da linguagem que eventualmente está sendo mobilizada, né, na televisão, embora haja aproximações, é diferente da forma como os usuários, né, assim, mais bobões, mais normais como eu, né, que não sabem fazer uma produção cinematográfica, usam a tela do notebook velho aqui, né, como que essas pessoas se colocam para a câmera é radicalmente diferente, né, de como, né, um ator se coloca para a câmera, da mesma forma que, né, entra aí uma série de outros recursos técnicos que são empregados, né, desde do manuseio das câmeras, da troca de lentes, dos enquadramentos, da escolha da luz, da edição posterior, mixagem de som,
há uma infinidade de elementos aí da linguagem, né, que estão presentes, né, em diferentes tipos de imagem, diferentes modalidades de imagem, que requerem considerações próprias. Então, acredito que as imagens no contexto pandêmico também vão passar por isso. Mas agora, uma coisa que tem me despertado curiosidade, né, é que tem sido produzidas, né, obras de ficção, né, a partir da pandemia, e já tematizando a pandemia. Inclusive, né, eu li uma crítica aí de uma série que eu fiquei até curioso para ver, uma série de 4 episódios dirigida pelo Jorge Furtado, né, com 4 episódios que tratam de alguma forma da pandemia, relações e pandemia, né, em diferentes contextos. Eu sei que tem um que é com a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, outro que é com Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Enfim, eu fiquei curioso para ver isso, né, mas isso é algo ainda muito novo, né, eu queria ver como que o tema aparece, né, como que o tema aparece, se ele está ou não afetando os enquadramentos, a forma como os atores estão se posicionando, mas isso aí é algo ainda muito novo, né, teria que ver, né, esse material para ver como que isso aparece. Interessante, Túlio. Alguém tem mais uma questão? Eu acho que a gente está praticamente há 2 horas, né, na atividade. Uhum. Se não há outras questões, que a gente pode finalizar a atividade, né? Queria novamente agradecer a sua presença aqui, Túlio, dizer que foi um prazer, que aprendi muito te ouvindo aqui hoje e me fez pensar bastante, acredito que a todos e todas aqui também. Também agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui conosco hoje aqui. Então, desejo uma boa noite a todos. Se você quer colocar algumas considerações, Túlio? Eu só queria mesmo reiterar o agradecimento, né, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, né, foi realmente muito bom estar aqui trocando essa ideia, né, e eu sempre acho muito frutuoso, né, essa troca de ideias nossa, eu, você, a Carla, né, a participação da Yara também eu achei fantástica, então, assim, eu estou realmente grato, né, foi algo que eu acho que me deu mais coisas para pensar, né, me inspirou ainda mais, eu acho isso muito, muito bom, né, eu acho isso muito positivo. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, então, a todos e todas. Muito obrigado, Túlio. Nos vemos na Sim. quinta-feira que vem com a Carla, que aí está também, para finalizar o ciclo de palestras, diferenças e conflitos nas redes sociais, falando sobre as redes sociais no cinema da década de 2010. Então, até quinta que vem, gente. Até, tchau. Gente. Boa noite, boa semana. Obrigada, Túlio. Boa noite. Valeu, cara. Valeu, Obrigada, gente. Fernando. Obrigado a você, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.